Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso Tribuna Obrigada. Independente, viu? Vamos falar da saúde bucal das nossas crianças? Com certeza. Olha, eu não sei se as crianças hoje em dia estão aprendendo mais rápido ou se são até aqueles vídeos, né, educativos que a gente vê que são exibidos, mas parece que elas aprendem desde cedo a escovar os dentes. Sim, hoje a gente tem muito mais recurso, na verdade, Né? né? E o enfoque da odontologia hoje é bastante baseada em prevenção, diferente das décadas passadas, onde a odontologia era basicamente só curativa. Pois né? quando a gente ia no dentista, ficava morrendo de medo só de ouvir o Sim. barulhinho, né? Sim. Pois é. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Os pais, eles têm que ficar atentos com a escovação das crianças. Sim. Não é só ir lá escovar os dentes, não é verdade? Quais são assim, as atenções principais que os pais devem ter na hora da escovação? A escovação, ela precisa ser monitorada, né? Uhum. Nas crianças pequenas, ela tem que ser feita pelos pais. A criança pode até estar fazendo a escovação sozinha para ela ir se condicionando aquele hábito. Mas ela não tem uma coordenação motora suficiente para uma escovação bem executada, né? Então, os pais precisam estar atentos a isso, precisam estar atentos a supervisionar a quantidade de creme dental também que a criança está usando durante a escovação. Né? A questão do fio dental, que a criancinha também não tem coordenação ainda para estar passando, mas é um hábito que é importante já fazer a introdução desde cedo, porque quanto antes introduzir o hábito, aquilo se leva para toda a vida. Aquela né? ideia do, é dente de leite, não tem problema, já passou? Não, é super importante. Tem muita gente que fala isso, sim, né? Tem que pensar que assim, esses dentes, além da função mastigatória, tem uma função fonética, tem uma função estética, mas eles guardam um lugar e guardam espaço para toda a dentição permanente, até para que essa arcada possa se desenvolver de uma forma adequada. Uhum. Né? A gente sabe que é indicado, inclusive, que desde quando nasce o primeiro dentinho, os pais já devem praticar essa boa escovação. Sim. Por que desde bebezinho, doutora? Porque a partir do momento que nós temos o dente, nós temos carboidrato no próprio leite, né? O leite tem lactose, né? Então, e a boca já tem uma contaminação, existe a formação de placa bacteriana, né? Então, a criança está sujeita a ter um processo de descalcificação, um processo de desmineralização do dente, e é necessária essa escovação desde o primeiro dentinho. No caso da amamentação, depois que a mãe amamenta o bebê, há necessidade de se fazer escovação novamente? Olha, se a criança tiver já dentro, porque a amamentação ela vem, né, desde o nascimento, claro, né? A partir do momento que já tem o primeiro dentinho, a recomendação é que se faça escovação pelo menos, no mínimo, 2 vezes por dia, tá? E a gente recomenda que isso seja feito pela manhã. E a mais importante de todas, isso até para nossa vida adulta, é a escovação antes de dormir. Tá? Então, realmente tem a necessidade, inclusive, de se usar creme dental nessas escovações. Certo. Eu me lembro bem quando minha filha nasceu e depois quando veio o primeiro dentinho e tal, falou assim, você tem que usar aquele creme dental sem flúor. Funciona mesmo essa questão do creme dental sem flúor? Olha, essa questão do creme dental, existe muito mito em cima disso. Hoje, a recomendação que ela é dada, inclusive pelo Ministério da Saúde e por vários órgãos, né, que têm um peso importante, ali como a Academia Brasileira de Odontopediatria, a Associação Americana de Pediatria, a recomendação é que seja usado o creme dental com flúor desde o nascimento do primeiro dentinho. Sério? Com flúor. Mas não falam que o flúor faz mal quando é muito jovem, muito criancinha? Não, o que acontece, na verdade, o flúor, ele tem 2 mecanismos de ação, né? O primeiro mecanismo é o mecanismo sistêmico, ou seja, aquele flúor que a gente deglute. E na água de abastecimento, a gente já tem o flúor na concentração ideal. E esse flúor que é deglutido, ele vai para a corrente sanguínea, ele vai se depositar nos dentes permanentes que estão em formação, aqueles que estão lá para dentro da gengiva, dentro do osso. Esse flúor, sim, em excesso, ele pode causar algum problema na dentição permanente.
Tá? Agora, o flúor tópico, que é aquele do creme dental, ou quando vai no dentista que faz a aplicação do flúor, ele vai ter uma ação no esmalte dos dentinhos que estão em boca, já para fora da gengiva, tá? E esse flúor, ele tem que ter uma ação local. Então, o que acontece? A questão é que muitas vezes aquele creme dental que tem uma ação tópica, né, que tem que ser de uso só local, ele acaba sendo deglutido. E aí sim faz mal. Então, a recomendação para que a gente tenha o maior benefício desse flúor é fazer o uso do creme dental numa quantidade proporcional, bem pequenininha, à quantidade de dentes que a criança já tem, e conforme a faixa etária. Com isso, você vai ter segurança, porque mesmo que a criança usando um pouquinho, por exemplo, uma criança com 2 dentinhos na boca, você vai usar uma quantidade que é do tamanho mais ou menos de um grãozinho de arroz cru, é bem entendi. pouquinho. Você tá? põe um pouquinho só. Bem mas pouquinho. pode fazer o uso do creme dental com flúor. Sim, deve. É isso? Sim, deve. Então, esses cremes dentais sem flúor... Ele vai ter uma função, digamos, vai ajudar na remoção de placa, digamos assim, tá? Porém, ele não vai ter o benefício da remineralização do dente, que é o que o flúor faz, tá? Olha, tem muitas questões chegando aqui, inclusive, a respeito daquela questão... daquela escovinha, eu vou falar escova de dente, que parece um dedal. Uma dedeirinha. Já você vai responder para mim. Bom. Vamos falar um pouquinho sobre aquele dedal? Vamos lá. Então, olha só, eu fiquei sabendo assim, eu vi muitas pessoas utilizando, mas assim, a gente percebia nas escovações que o dedal não funciona muito bem. Foi impressão minha só ou funciona de verdade? Olha, aquela dedeirinha em silicone, tá? Ela vai funcionar bem para uma massagem na gengivinha do bebê, tá? Quando o bebê ainda tá só com os dentinhos anteriores, são os dentinhos da frente, que são dentes que têm uma superfície mais lisa, ele até consegue, se você conseguir fazer uma fricção sobre o dente, a gente até consegue uma remoção da placa, tá? Mas a escova, ela é mais indicada. A dedeirinha, ela vai funcionar mais para aliviar aqueles sintomas de desconforto, de coceira do bebê, naquela fase de erupção dos dentinhos, né? Que geralmente eles ficam irritadiços. Vamos ali no balcão, que a gente separou aqui, aliás, a doutora que trouxe pra gente aqui, uma série de materiais para a gente também poder ilustrar um pouco essa nossa conversa dessa noite. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, a questão da chupeta, que também muita gente falou, você vai falar lá com a dentista, por favor, pergunte sobre a chupeta. A chupeta realmente atrapalha o crescimento dos dentes, doutora? Olha, na verdade o que acontece, o bebê ele tem uma necessidade de sucção, que é uma questão instintiva, tá? Tem muitos bebês que ainda na barriga da mãe já tem esse hábito, no ultrassom até vê a criança já fazendo a sucção digital, de sucção do polegar, né? Então, esse hábito, né, de sucção, muitas vezes ele através da amamentação, a criança já consegue, digamos assim, sugar aquilo que ela tem necessidade. Porém, tem crianças que ainda assim elas têm uma necessidade maior de estar sugando. Só aquelas crianças que ficam no peito mamando, muitas vezes sem vontade, eles ficam chupetando, tá? Então, nesses casos, até para evitar que a criança leve o dedo na boca, pode-se fazer uso da chupeta, tá? Mas o ideal é que essa chupeta tenha um tamanho compatível com a boquinha do bebê. Então, para isso, tem chupetas de tamanhos diferentes, né? E que ela seja usada naqueles momentos mas que o bebê tem necessidade mesmo, tá mais irritadiço. E assim, chupar o menos possível, tá? Menor quantidade de tempo possível. Sempre que possível, tirar a chupeta para que o hábito frequente, né? Isso sim, a criança que fica muitas horas, dorme a noite inteira com a chupeta em boca. Isso sim, com o passar do tempo, se for prolongado, aí se passar de 1 ano e meio, 2 anos, pode se levar a uma deformação dessa arcada que está em desenvolvimento. Entendi. Mais um pouquinho... Até pode. Sim, é isso? Sim. Bom, vamos ver o que você trouxe pra gente aqui. Eu tô vendo um leãozinho aí. O que é esse leão? Esse é um boneco que a gente usa em consultório bastante para fazer bastante dente. Ele tem uma boquinha, uma dentição decídua de leite completa, né? Então a gente usa tanto para demonstrar para as crianças a escovação, quanto também para demonstrar alguns tipos de procedimento, né? Certo. Então a gente faz o condicionamento da criança nesse leãozinho, nesse bichinho, enfim. Certo. Como é que a gente pode demonstrar?
qual que é o correto, por exemplo, de fazer uma escovação desse tipo de arcada dentária? Eu vou pegar aqui o modelinho que ele é maior, tá? Então, assim, para as crianças aí abaixo dos 6 anos, a gente pode fazer a técnica que a gente chama de técnica de fones, tá? Que é uma técnica bem fácil de se executar, onde a gente trabalha com movimentos circulares nessas faces externas, né? Que são voltadas aí para a bochecha, tá? Na parte interna também, fazendo esses movimentos circulares, né? E na superfície de mastigação, que a gente chama de superfície oclusal, a gente pode fazer um movimento de vai e vem, tá? Então, só que a gente tem que fazer isso várias vezes a cada grupo, é mais ou menos aquilo que a escova vai estar alcançando, né? Certo. Os 2 dentinhos, tá? Então, repetir essas bolinhas ali, esse movimento circular, mais ou menos umas 10 vezes a cada grupo de 2 dentes, lembrando que o dente, ele tem vários lados, né? Então, tem que repetir isso na parte de fora, na parte de dentro e fazendo vai e vem na superfície de mastigação oclusal, né? Em cima também? Em cima também, a mesma coisa, tá? No caso, por exemplo, de crianças com uma arcada dentária assim, bem pequenininha, eu posso já começar a utilizar fio dental ou não? Deve, tá? Tem gente que pensa que a utilização do fio dental separa os dentes. Não é verdade, não. Então, é mito. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que a arcada da criança, quando a criança tem os dentes bem separadinhos, que a gente chama de diastemas, esses espaços entre os dentes, a escova acaba tendo um alcance melhor nessas áreas entre os dentes e consegue limpar essa região de sulco gengival, né? Que bem essa região onde há o maior acúmulo de resíduo alimentar e de bactéria. A parte mais suja do dente é o sulco, tá? Só o que acontece, muitas crianças não têm esses espaços entre os dentes. Né? Então, se o dente é muito juntinho, imagina que o dente tem 5 lados, né? Então, a parte de fora, a parte de dentro, a tampinha do dente e o lado que está colado nos dentinhos vizinhos. Esse lado interproximal, se não passar o fio dental, vai havendo um acúmulo de resíduo, um acúmulo de bactéria, como nesse modelo aqui que a gente vê. Se a gente olha aqui entre os dentes, a gente não enxerga nenhum buraquinho, mas aqui na hora que a gente remove, a gente pode ter uma cárie entre os dentes, tá? Que ela fica escondida. Fica escondida. Aqui. O esmalte, ele é bastante duro, ele é bem rígido. Então, para a gente conseguir, para a bactéria conseguir fazer uma perfuração ali, muitas vezes demora, né? Porque esse esmalte é duro. Mas quando chega na camada interna, que a gente chama de dentina, que é essa camada mais amarelada, ela não tem tanta rigidez quanto o esmalte. Então, às vezes é um furinho entre os dentes, chega lá dentro, abre uma cavidade grande, tá? E muitas vezes aquilo que a gente enxerga pequeno por fora, lá dentro, já tá grande. E muitas vezes, na hora que vai fazer a mastigação, acaba fraturando. Entendi. Né? Tá? E aí já tem uma cárie mais desenvolvida. E daqui a pouquinho, a senhora pode mostrar pra gente como é que funciona a questão de passar, como que a gente pode passar, né? Inclusive tem a diferenciação, né? Tem uma fita e fio dental, que eu já vi. Sim, Qual que é melhor? Olha, depende muito, tanto faz, desde que o paciente use, tá? O mais importante é aquele que ele sinta mais conforto e consiga passar de uma forma adequada. Uma coisa, às vezes acontece de sangrar um pouco, é normal? Se existe sangramento, na maioria das vezes é sinal que o tecido gengival está inflamado, tá? Isso pode ser caracterizado por uma gengivite. Então, se está sangrando, provavelmente tem um acúmulo maior de resíduo naquela região, né? Um acúmulo maior de bactéria, e isso que está gerando esse processo inflamatório que se caracteriza também pelo sangramento, dor, tá? Bom, já tem as perguntas, já separei algumas aqui, vou continuar daqui a pouquinho com essas dicas que estão para lá de especiais. Doutora, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui da Érica, do Rio de Janeiro, que é uma pergunta, acho que de muitos pais. Olha só, boa noite, Fábio, boa noite, doutora. O dentinho do meu bebê de 1 ano está amarelando. Eu preciso me preocupar? Eu faço a escovação constante nele. É a Érica do Rio de Janeiro que está perguntando. Olha, o ideal seria uma avaliação profissional, tá? Na maioria das vezes, esse amarelamento pode ser por conta de uma mancha externa do dente, né? Talvez como nunca tenha ido ao dentista, vai formando uma manchinha até pela própria pigmentação da alimentação, porque nessa fase eles não permitem uma escovação com muita facilidade, né? Mas o ideal seria realmente avaliar para ver o que está acontecendo, né? Certo. Olha, vamos ver aqui, tem mais perguntas chegando, mas eu queria que a senhora demonstrasse para a gente sobre o fio dental.
Tá. Tem como a gente mostrar para as pessoas Sim. como é que a gente utiliza o fio dental? Porque Olha, acho que a gente não sabe muito utilizar o fio dental aqui no Brasil, né? olha, assim, o fio dental para as crianças eu costumo bastante indicar esse fio, que ele já é um fio montado, porque facilita bastante o trabalho dos pais, isso. tá? Então, esse aqui é um fio, tem até uns personagens. Vou mostrar aqui, ó, para quem que eu Sim. mostro. Olha que legal. Tem uns personagenzinhos, né? Sim, E o ele fio já é um fio já vem aqui. montadinho, tá? Depois Porque que eu uso, jogo fora, né? Usa e joga fora, Tá. exatamente, tá bom? Então vai passar descendo com cuidado até penetrar na gengiva delicadamente, sobe de novo, desce lá embaixo e sobe, tá? Para limpar aquela região do suco gengival. Tá. Para quem não tiver acesso a esse tipo de fio dental, pode estar usando o fio dental convencional, que é o fio de rolo, tá? Porém, assim, para criança, ainda mais crianças muito pequenas, é mais difícil de usar. Difícil mesmo. Tá? Mas pode recortar até um pedaço um pouquinho maior do que esse que eu peguei. Vai enrolar entre os dedos, fazer um apoio e você vai... Vou fazer aqui. Isso. Quer que eu seguro aí? Aqui, Vamos isso. lá. Tá? Da mesma forma, vai descer devagar, como se estivesse engraxando um sapato, tá? Abraça um dente, abraça o outro e remove, repetindo isso entre todos os dentes. Tá. Para crianças pequenas, realmente o fio montado, ele é bem Ele é mais mais prático. Eu fácil, não mais conhecia, prático, tá? Não conhecia, legal. E aí, no caso, por exemplo, eu posso passar sem medo, né? Não preciso ficar com receio de fazer dar essa lustradinha no dente, não, Pode né? passar sem medo. A dica que a gente dá, especialmente para aquelas crianças que têm o dente muito separadinho, muito juntinho, aliás, é que ao invés de você fazer a força para descer com muita força, você abrace o dente e você vai descendo como se estivesse lustrando um sapato. Faz a força para descer, em vez de fazer para baixo, faz para lateral. Para lateral, entendi. Para ele conseguir descer sem machucar, impactar nessa gengiva. Muito bem. Ô, doutora, eu queria fazer uma pergunta a respeito da questão da escovação, principalmente da parte superior. Porque a gente vê, eu vou até usar essa demonstração aqui, ó. A gente percebe muitas das vezes que fica muito alimento acumulado nesses dentinhos. Qual que seria o ideal para a gente conseguir extrair todos? Porque a gente vê que, às vezes, por mais que a gente escove, fica Ainda um resíduo. fica. Isso vai depender bastante também do quanto esse alimento é pegajoso. A gente vai perceber que tem alimentos do tipo farináceos, bolachas, né, biscoitos. Exatamente. Então, o ideal ali, a gente sempre recomenda que a escovação seja feita 30 minutos depois da alimentação. Tá? Vai usar e o que vai limpar mesmo é um pouquinho do creme dental, que vai ter um pouquinho de abrasivo e aquele atrito mesmo, tá? Aqui não tem, pode escovar sem dó. Se, por exemplo, eu perceber que ainda fica um resíduozinho, eu posso Pode tentar. passar, exatamente. Enxaguantes bucais. Quando que eu posso começar a utilizar com a criança o enxaguante bucal? Olha, o enxaguante, isso é muito individual, tá? Para a maioria das crianças, a escovação com creme dental fluoretado, acima de 1000 ppm de flúor. É esse aqui, né? Esse é um creme convencional, tá? O ideal é que a gente tenha, veja no rótulo atrás, que seja um creme que tenha uma alta concentração de flúor. Certo. E a segurança de utilizar esse creme dental sem que a gente corra o risco de ter uma fluorose ou um manchamento no dente permanente, está justamente na quantidade de creme que a gente vai estar usando. Então, para bebês pequenos, é um grãozinho de arroz cru. Conforme a criança vai crescendo um pouquinho, a gente vai aumentando até chegar na quantidade máxima de mais ou menos um grãozinho de ervilha. Tá? Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre o tipo de escovas, porque eu vi que a senhora trouxe aqui vários tipos de escova. Sim. Claro, quando a gente vai ao supermercado, à farmácia, enfim, a gente encontra inúmeros tipos diferentes, aquelas que são mais elaboradas, menos elaboradas. Quais que são indicadas de verdade? O que precisa ter na escova de dente para que a gente saiba... eu estou comprando a escova correta. O ideal é que você compre sempre uma escova macia, tá? Hoje em dia, diferente de algumas décadas, quando a gente só tinha uma escova, só mudava a cor do cabo, né? Eu lembro. Hoje a gente tem um arsenal de escovas, de modelos. Tipos. Então, o ideal é que se compre uma escova que seja macia ou extra macia para a criança e que fique atento à faixa etária, porque cada escova, ela tem uma cabeça desenvolvida e um cabo para empunhadura de uma determinada faixa etária, tá? Então, se a gente observar, essa é uma escovinha
que vai de 0 a 2 anos, né? Então, ela é mais arredondadinha, ela tem uma cerda regular, mais macia. Conforme a criança vai crescendo, o formato da cabeça da escova, ela vai mudando e ela vai aumentando também, tá? Então, o ideal é sempre comprar a faixa etária da criança ou uma menor, tá? Porque quanto menorzinha a escova, melhor o alcance dela em todos os cantinhos, para melhor a escovação. Essa indicação aqui é a senhora que colocou, né? Porque eu não vejo isso nas embalagens, não vem, né? Vem na embalagem, vem na embalagem. Então eu tenho que procurar a idade correta. A idade correta. Vai comprar ou daquela faixa etária ou uma menor. O que geralmente acontece é que os pequenininhos, conforme a faixa etária também, as empresas vão colocando os personagens. Claro, né? As crianças escolhem pelo personagem, muitas vezes. Aqui, ó. E muitas vezes Tigrão, não é o ideal. A Frozen, exatamente. Né? O que pode se fazer é, de repente, deixar a escova, que a criança vai fazer a escovação ela mesma, deixar a escova do personagem que ela gosta, tá? Mesmo que não seja da faixa etária, que é a dela, e a escovação que os pais vão estar fazendo, que isso é super importante. A criança não tem coordenação para fazer uma escovação satisfatória. E aí os pais reforçam, aí sim tentam usar uma escova com uma faixa etária. Cerdas macias ou duras? Sempre macia ou extra macia. Por quê? Tá? Porque é aquela que vai fazer a melhor penetração no suco da gengiva. Tá? Vai limpar melhor, sem agredir essa gengiva e sem agredir esse esmalte. Doutora, amei a nossa conversa, muito obrigado de verdade. Quero passar os contatos, tem o site que é www.sucessoodonto, tá aparecendo aqui no vídeo, ó, .com.br, e o Facebook da doutora que é Dadalodonto, é isso? É Dadal Odonto, coladinho, tá? Tudo junto. E tem aqui, bate uma fotinho, né, que tem um Hzinho ali no meio, para que você possa conversar com a doutora pessoalmente e tirar suas dúvidas também, certo? Obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Foi muito bom o nosso papo. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade, imagina.